com toda a igreja o mês de junho, e o mês de junho na vida da igreja é um mês onde a igreja celebra muitos santos no mês de junho, muitos santos conhecidos. Daqui a alguns dias vamos celebrar a memória de Santo Antônio. Vamos celebrar também daqui a uns dias a solenidade do nascimento de São João Batista, a solenidade também do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. E também neste mês de junho, quase todos os anos, é sempre assim, com uma ou outra exceção, não é? No mês de junho também, nós sempre celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é uma festa móvel, que a igreja sempre celebra na segunda sexta-feira, depois do domingo de Pentecostes. E também nós celebramos a mais importante das festas, da solenidade no mês de junho, que é a celebração de Corpus Christi, que a igreja sempre celebra na quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade. Mas não só tem esses santos e essas solenidades, tem outros santos também. Hoje, por exemplo, nós iniciamos o mês de junho celebrando a memória obrigatória de São Justino, um santo extraordinário da nossa igreja. Não é um santo muito conhecido, porque assim como os apóstolos, não é? Com exceção aí de São Pedro, que tem um ou outro devoto, e também São Paulo, os primeiros padres da igreja, que são santos, como também os santos bíblicos, eles não têm assim, e isso é uma pena, eles não têm tantos devotos, não é? Raríssimas vezes eu ouvi alguém dizer que era devoto de São João Batista, que era devoto até de São Pedro, por exemplo. São poucas as pessoas que têm devoção por esses santos. Esses santos, eles estão dentro aí do cenário popular, sobretudo aqui na região nordeste do país, onde a Bahia está, não é? Com Santo Antônio nós temos mais, evidentemente, porque Santo Antônio tem essa fama de ser milagreiro, não é? E é uma pena que a gente, como eu sempre ensino aqui a vocês, que a gente, quando tem devoção por esse ou por aquele santo, nós sempre nos agarramos aquilo que não é mais importante na vida deles, não é? O mais importante na vida de um santo não é um milagre, não é a graça que a gente alcança por intercessão deles, mas o mais importante na vida de um santo para a igreja, quando a igreja coloca um santo diante de nós, é para que nós tenhamos o santo como modelo de virtude, como modelo de vida cristã, como modelo de obediência a Deus. E por isso nós somos chamados a imitar as virtudes dos santos, não é? Então, nós precisamos mais e mais conhecer a vida dos santos, porque os santos dizem a nós, todos eles, indistintamente, que nós, como eles, podemos sim voltar toda a nossa vida para o querer e para a vontade de Deus. Então, os santos dos primeiros séculos, assim como muitos santos bíblicos, eles não têm muitos devotos, não é? Não tem muitos devotos. Por exemplo, o santo de hoje, São Justino, um santo importantíssimo na vida da igreja, na história da igreja, e eu nunca ouvi alguém dizer: eu sou devoto de São Justino. Eu nunca vi, a não ser em Roma, eu nunca vi uma igreja, eu não conheço uma igreja que seja dedicada a São Justino. Nunca vi, não é? Em Roma, sim, mas aqui no Brasil eu não conheço. Deve ter, mas eu não conheço. Aqui em Salvador, certamente
não tem uma igreja dedicada ao mártir de hoje. E, no entanto, ele é importantíssimo na vida da igreja. Então, de maneira muito simples, eu quero começar esta pregação com vocês, contando um pouquinho, porque não dá para contar tudo, sobre a vida desse santo. Eu aconselho vocês, aqueles que desejarem, aqueles que quiserem, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas há alguns anos atrás, o Papa Bento XVI, ele realizou uma série de catequeses sobre os apóstolos individualmente. Depois ele realizou também uma série de catequeses sobre todos os padres da igreja, que são dos primeiros séculos, do primeiro século até o século VII, os chamados padres da igreja. Ali tem os padres apologetas, ali tem os padres do período patrístico, não é? Que foi um período muito rico para a vida da igreja, e muitas verdades de fé que nós cremos hoje foram definidas nesses primeiros séculos da igreja. Então, eu aconselho vocês, é muito simples e também de se ler, de se entender, e também é um texto muito curto, a catequese do Papa Bento XVI sobre São Justino. Depois procure na internet. Ele realizou essa catequese como se faz, como os papas realizam, né? Toda quarta-feira, os papas sempre têm esse costume de realizar uma catequese. Começou com João Paulo II, Bento manteve, o Papa Francisco também mantém essa tradição de realizar toda quarta-feira uma catequese sobre algum assunto, algum tema relevante da fé. E o Papa Bento XVI realizou, alguns anos atrás, uma série de catequeses sobre os apóstolos e sobre os padres da igreja. E tem uma catequese, evidentemente, belíssima e bem resumida sobre o santo de hoje, São Justino. Então, Padre Sérgio, quem foi São Justino? Veja, São Justino nasceu por volta do ano 100, na cidade de Siquém, que fica na região da Samaria. Segundo a tradição, ele era filho de uma mãe judia e filho de um pagão, provavelmente ou um romano ou um grego, não é? E ele tinha, portanto, uma cidadania judaica, e ao mesmo tempo ele tinha também uma cidadania grego-romana. E São Justino, até os 30 anos de idade, ele era um ateu. Ele não tinha absolutamente nenhuma experiência de fé. Apesar de ter nascido na cultura judaica, apesar de ter nascido também dentro da cultura greco-romana, que era uma cultura profundamente mitológica, que acreditava em vários deuses, ele não tinha nenhuma experiência religiosa, e não só não tinha nenhuma experiência religiosa, como, por exemplo, ele trabalhava contra qualquer experiência religiosa, porque ele dizia que as religiões, sobretudo as religiões pagãs, não é? As chamadas religiões romanas, que se acreditavam em vários deuses, em vários mitos, ele dizia que aquelas experiências religiosas todas faziam um grande mal aos homens e eram para os homens uma fonte de desorientação, era o que ele dizia, não é? Aqueles deuses todos, aquelas mitologias todas, não é? Aquele politeísmo todo na cultura, sobretudo na cultura romana, não é? Ele dizia que aquilo desorientava o povo e não ajudava as pessoas na busca e no caminho da verdade. Ele era uma pessoa, com relação a qualquer experiência religiosa, ele era uma pessoa que rejeitava totalmente, sobretudo, repito, essas religiões mitológicas, essas religiões pagãs, onde os mitos e os homens
são cultuados e adorados. Aliás, falar de São Justino hoje, e o Papa Bento XVI diz isso na catequese dele, falar de São Justino hoje é até um perigo. É até um perigo, não é? Porque nós vivemos também mergulhados numa cultura hoje cada vez mais muito semelhante às culturas pagãs e mitológicas dos primeiros séculos. E isso não somente a nível de sociedade, mas o mais triste, que até mesmo dentro da igreja, sob muitos aspectos, nós vivemos uma fé da mesma forma, uma fé pagã, não é? E em certo sentido também, uma fé mitológica, e por isso também a fé de muitos, mesmo dentro da igreja, é uma fé totalmente confusa e desorientada. Por quê, Padre Sérgio? Porque se a gente não sabe com clareza o que cremos, o que acreditamos, não é? Toda a nossa vida carece de um fundamento seguro, de um fundamento firme e, consequentemente, a nossa vida, não só a nível de pensamento e de sentimento, mas a nossa vida a nível de ação, a nossa vida a nível de moral aqui, enquanto ética, enquanto práticas, ela também é igualmente confusa e desorientada. É por isso que eu tenho dito aqui esses dias, de outra maneira, a gente pode encontrar uma pessoa que tem até uma fé, digamos assim, entre aspas, honesta, que tem até uma frequência na igreja, que tem até uma regularidade na igreja, que ama a igreja e em alguns momentos, quando a igreja por esse ou por aquele é criticada, a pessoa tem até a coragem de defender a igreja, de se levantar e defender a igreja, mas mesmo com essas atitudes todas, quando passa para a parte prática, a parte da vida, a parte do que se diz, do que se fala, do que se faz, a vida nesse sentido está totalmente longe daquilo que a pessoa celebra, daquilo que a pessoa acredita e daquilo que a pessoa defende. Essa é a confusão que a gente vive hoje. Essa é a desorientação que a gente vive hoje. Nós podemos amar a igreja, nós podemos celebrar a fé, nós podemos defender a igreja se ela aqui e acolá for criticada, mas ao mesmo tempo que temos essa atitude generosa, verdadeira, a nossa vida também prática, a nossa moral, a nossa ética, o que dizemos, o que falamos, o que pensamos, pode estar longe de Deus, longe da fé que professamos, e nós convivemos com isso, com uma grande o quê, Padre Sérgio? Naturalidade. Isso acontece entre os adultos, mas hoje está diminuindo um pouquinho, e isso é bom, mas hoje é muito comum entre alguns jovens, não é? Está diminuindo, e isso é bom, não vejo isso como ruim não, mas em determinado momento aí, de uns tempos para cá, de umas épocas para cá, não é? Sobretudo por causa da internet também, e por causa de bons sacerdotes que até foram por esses jovens infelizmente mal compreendidos, não é? Alguns jovens passaram a querer com aquele entusiasmo todo, a querer viver a fé, a defender a igreja, a defender a missa, a defender a Eucaristia, a ter algumas práticas, como por exemplo, não é? A consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, não é? E isso foi muito bom, porém, foi um entusiasmo, não é? Que eu não posso dizer intimamente se foi verdadeiro ou não, eu posso analisar externamente, e externamente eu digo que em muito não foi verdadeiro, porque ao mesmo tempo que esses jovens e também pessoas adultas tinham esse entusiasmo todo pela fé, pela liturgia, pela doutrina da igreja, por algumas práticas devocionais extraordinárias, ao mesmo tempo eu ficava impressionado que eu via esses jovens com uma postura na igreja, porém, quando postavam uma foto nas redes sociais, Instagram, Facebook, sobretudo agora, né, Instagram, eu ficava assim, meu Deus do céu, que desconexão entre fé e vida é esta?
É impressionante. E se convive com isso com uma naturalidade. Pessoas jovens que defendiam a fé, a doutrina, a liturgia, missa diária, alguns até com véu na cabeça. Não estou criticando, estou só fazendo uma reflexão. Mas quando postavam fotos na internet, eram fotos que nenhum pagão deviam postar. Os que eu conhecia, eu chamava e falava. E eles acolhiam e apagavam, com humildade. Mas nós estamos tão desorientados do ponto de vista moral, que convivemos com isso com naturalidade. Prato cheio para o inimigo. Prato cheio para o demônio. Não é? Às vezes nós estamos combatendo o demônio de maneira errada. Não é? De maneira totalmente errada. Se a gente quiser vencer o demônio, só o único caminho para vencê-lo, é claro que é pedir a graça de Deus, não é? E do ponto de vista nosso, é a conversão. O que é conversão, Padre Sérgio? Às vezes eu falo aqui, as pessoas não entendem quando eu digo que não sou convertido. Não é que eu não seja convertido, é claro sim, eu creio no Senhor. Nós somos. Mas a conversão é o que, Padre Sérgio? É aquilo que eu dizia domingo. É eu querer mais e mais ser tomado pela Trindade. Ser tomado. É aquele caminho que a igreja chama caminho de perfeição, caminho de santidade. E o que é o caminho de perfeição, de santidade? É permitir que o perfeito, que o santo, que é Deus, se aposse de mim. É isso que eu tenho que querer, não é? E querendo isso, eu tenho que lutar, pedir a Deus graças e graças para rechaçar e lutar contra tudo aquilo que não me leva ao caminho de perfeição, de santidade, que é Deus. Essa é a experiência da fé, não é? E é isso, por exemplo, que os santos nos pedem. Mas hoje nós vivemos uma grande desorientação, uma grande confusão de vida, de moral, de ética, de prática. Por quê, Padre Sérgio? Porque ainda que nós tenhamos até uma fé verdadeira, não é? Uma fé sincera, nós podemos viver essa fé sem nenhuma vinculação com a vida cotidiana, diária, com o que somos e o que fazemos, e podemos viver isso de maneira sereníssima, de maneira tranquila. Então, por isso que a fé, em certo sentido, ela cada vez mais tem se tornado pagã e se tornado mítica, não é? E o santo de hoje, ele luta contra isso. Então vejam, até os 30 anos, ele não tinha nenhuma experiência de fé. Então, ele era filósofo, um grande filósofo, afamadíssimo na sua época. Talvez, no segundo século, o maior pensador do segundo século, São Justino, o maior pensador do segundo século. Era da escola de Platão, mas conhecia toda a filosofia grega, clássica, toda a filosofia. Era de uma inteligência singular, ímpar. Então, aos 30 anos de idade, conta-se a história que ele se encontrou com um ancião judeu, ele era de tradição judaica, não é? Ele se encontrou com um ancião judeu chamado Trifão. E aquele ancião judeu, convertido ao cristianismo, era muito sábio, não é? Um homem também de conhecimento e um homem de fé, não é? E começou a dialogar com ele, a dialogar com Justino, e apresentou a Justino aquilo que os romanos chamavam de nova religião e que era perseguida, que era justamente a religião cristã. Então começou a falar de Cristo para Justino. Ele tinha 30 anos de idade, começou a falar de Cristo para Justino. Justino se interessou, começou a buscar, começou a pesquisar sobre o cristianismo, ficou encantadíssimo com toda a palavra de Deus que ele passou a ler, e sobretudo com o Evangelho de São João.
porque ele era filósofo. Eu até citei isso nos meus trabalhos de monografia, porque eu escrevi todos eles sobre o Evangelho de São João. Eu até citei muito São Justino nos meus trabalhos, porque os gregos falavam do logos. O logos é a palavra, não é? Então, o texto de São João foi escrito em grego. Então, lá no grego original está escrito assim, ó: no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus, e o logos se fez carne e habitou entre nós. O logos é a palavra de Deus, o logos de Deus é Jesus Cristo. Quando ele leu aquilo, ele que era apaixonado pela palavra, pela letra, não é? Ele que era apaixonado pela reflexão, pelo pensamento, tanto ele e depois, séculos mais tarde, Santo Agostinho também falou sobre isso, porque foi um dos textos também que ajudaram Santo Agostinho também a se converter. Primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando ele leu aquilo, aquela reflexão, o logos, a palavra que ele amava tanto, que ele tinha tanto amor, se fez homem numa pessoa, Jesus Cristo. Então ele passou a dizer que, depois de muita reflexão, ele chegou à fé pelo conhecimento, pelo estudo e pelo testemunho daquele ancião judeu convertido ao cristianismo, Trifão. Ele chegou ao cristianismo assim, pelo testemunho daquele velhinho e também pela sua própria busca, não é? A certa altura, não é? Ele passou a dizer que o cristianismo não era só o cumprimento do Antigo Testamento, como diziam os cristãos, mas ele introduziu algo novo. Ele passou a dizer que tudo que os homens buscavam, por exemplo, na filosofia grega, se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a palavra eterna do Pai. Ele é o Logos eterno do Pai. Ele é a palavra salvadora do Pai. Então ele dizia que tanto a religião judaica como a filosofia grega encontram a sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo. E dizendo isso, ele estava dizendo, não é, que tanto, não é, a religião como também todo pensamento humano tem o seu centro em nosso Senhor Jesus Cristo. É algo extraordinário. Por quê, Padre Sérgio? Porque Justino entendeu que Cristo, e é belo porque ele entendeu isso estudando, ele entendeu isso pela sua busca pessoal, ele entendeu isso pelo conhecimento. Claro que o próprio Deus também foi colocando nele já o dom da fé, foi colocando nele a graça da fé, mas Justino entendeu pelo conhecimento que nosso Senhor Jesus Cristo, o acontecimento Jesus Cristo, é algo incomparável na história da humanidade. Vejam, as religiões, todas elas, é uma tentativa do homem ir a Deus. Isso é religião. A religião é isso. É a tentativa do homem ir a Deus. Isso é religião. Daí tem as práticas, daí tem os cultos, daí tem os mandamentos, não é? A filosofia, da mesma forma, é a busca que o homem faz da verdade. O filósofo, o pensador, é aquele que busca a verdade. Se bem que hoje tem muita gente que não busca a verdade de coisa nenhuma, né? Busca seus interesses. É uma pena. Mas os gregos antigos eram honestos. Eles buscavam a verdade, não é? E aí, Justino, que tinha uma tradição judaica, Justino, que também era filósofo, quando ele se encontra com o cristianismo, quando ele se encontra com os evangelhos, que são os livros mais especiais de todo mundo, de todos os tempos, nenhum livro se compara aos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos narram para nós a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum livro se compara aos evangelhos. Aí outro dia, eu já falei aqui na homilia, que uma pessoa me perguntou assim, eu já falei isso aqui há algum tempo: padre, me indique um bom livro aí sobre Jesus Cristo. Os evangelhos, minha filha. Esse eu já li, padre. Ou leia mais. É uma fonte inesgotável. Um bom livro sobre Jesus Cristo, os evangelhos. Não é? Vocês sabem que o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, não é? Se diz os historiadores que o evangelho de Marcos, nesse sentido, não é? É o maior livro do mundo. Por quê, Padre Sérgio? Porque foi o primeiro livro que nós temos notícia escrito
sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando aqui, os judeus, não é, na sua religião buscavam a Deus, não é? Os gregos, pensadores, filósofos, buscavam a verdade. Quando Justino se encontrou com os evangelhos, quando ele começou a ler sobre a vida de Jesus Cristo, quando ele leu o primeiro capítulo de João, ele disse assim: tudo que os judeus buscam está aqui, Cristo. Deus, aqui não é o homem que vai, é Deus que vem ao homem. E tudo que os gregos buscam, que é a verdade, aquele que desceu do céu disse: eu sou a verdade. Então, ali começou uma conversão lindíssima de Justino. Depois ele fez todo o catecumenato, não é? Que durou até anos, não é? Porque era assim no início da igreja, porque o batismo era levado muito a sério. Às vezes uma preparação de um catecúmeno demorava 7 anos. E entrando na igreja, aos poucos, não é? Depois até procurem, tem uma reflexão dele também sobre a missa. Extraordinária essa reflexão sobre a missa. No primeiro século, ele falando da missa. Ele falando da missa, uma coisa extraordinária, não é? Então, ele se batizou, evidentemente, ele se tornou cristão, e repare, se tornou cristão e, no tempo de perseguição, ele que já era um professor afamado, ele que já era um filósofo conhecido, no tempo da perseguição, não é? De Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano, ele, na casa dele, criou uma escola. Olha que coisa maravilhosa, uma das primeiras. Ele criou uma escola, sabe para quê? Para ensinar a fé cristã. Ele criou uma escola para ensinar a fé cristã. Ele dizia que o cristianismo não era somente a verdadeira religião, mas ele dizia que o cristianismo era também a verdadeira filosofia. A verdadeira filosofia era o cristianismo. A verdadeira religião era o cristianismo. No cristianismo, ele diz, ele testemunha, ele encontrou a verdade, que é Cristo, e ele encontrou aquilo que ele chama a arte de viver corretamente. Belíssimo. Ele encontrou no cristianismo a verdade, e ele encontrou no cristianismo a arte de viver corretamente. E o que é viver corretamente? É viver da verdade. Que verdade, Padre Sérgio? Que eu crio? Que eu invento? Não. A verdade que é Cristo, o Filho de Deus. Ele escreveu muitos livros, só 3 chegaram até nós, infelizmente. Só 3 chegaram até nós. Nós encontramos inclusive nas livrarias, não é? Ele era um padre apologeta. O que é um padre apologeta, Padre Sérgio? Um padre apologeta é um padre, a palavra apologia significa defesa. Um padre apologeta é um padre que defende a fé, que defende a doutrina da fé, que defende a reta fé, a fé direita, a fé correta. Hoje precisamos muito hoje de cristãos apologetas, que defendam a doutrina, mas não somente a doutrina, para não ficar no meio do caminho, mas que defendam a doutrina e que vivam também corretamente a doutrina cristã, a doutrina da igreja. Hoje tem muita gente que defende a doutrina, mas vive de maneira incorreta. Hoje tem gente que nem defende a doutrina e muito menos também não vive de maneira correta. É o problema hoje. Como nós precisamos hoje voltar a defender a beleza da igreja, aquilo que é próprio nosso, defender a nossa identidade cristã católica, que mesmo dentro da igreja, ela está sendo, infelizmente, deixada de lado. Algumas vezes até mesmo a doutrina está sendo pervertida, infelizmente. Algumas vezes, não é? Nós, em nome de uma certa
em nome de ficar bem, por exemplo, com o tempo que vivemos, com a sociedade que vivemos, muitas vezes também negamos a própria doutrina. Esse homem criou uma escola para defender a doutrina católica, para defender a verdade que é Cristo e defender a arte de viver corretamente a partir dessa doutrina que é Cristo. Nós precisamos de justinos hoje, não é? E ele levou isso tão a sério, né? Tão a sério. O diálogo que ele escreveu 2 livros, não é? Como eu acabei de falar, ele escreveu Apologia 1 e 2, que é uma defesa da fé contra o imperador Marco Aurélio. Eu fiquei hoje rezando de manhã, eu estava rezando, né, por volta de umas 5h15, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não deixa eu falar algumas coisas lá não, porque eu vou me comprometer se eu falar algumas coisas lá, não é? Mas eu fiquei refletindo hoje, não é? São Justino escreveu 2 livros para defender a fé católica contra um dos maiores imperadores romanos de todos os tempos, Marco Aurélio. E hoje, vou falar, sobre muitos aspectos, os pastores estão se rendendo ao Estado, se rendendo ao poder, não é? Deixando até o que nós acreditamos de lado. E o mais triste é quando um ou outro aqui aparece defendendo a fé, defendendo o que a igreja crê, por incrível que pareça, é duramente criticado e perseguido, e taxado disso, e taxado daquilo, não é? Eu já falei aqui para vocês, não é? Depois vocês leiam a vida desses homens. Por exemplo, leiam a vida de um santo que eu gosto muito, chamado São João Fisher. São João Fisher é um santo inglês que morreu também para defender a fé católica. São Tomás de Cantuária. São santos ingleses que no período que o rei rompeu com a igreja, eles permaneceram firmes na igreja e morreram. Para não se vender, ou para não vender a fé, ou para não negar a fé para se adequar ao tempo, ao mundo, ao Estado, ao poder desse mundo, aos poderes desse mundo. Justino, para defender a fé católica, escreveu esses 2 livros, Apologia 1 e 2, contra o imperador Marco Aurélio. E outro livro dele que é belíssimo, é o testemunho dele de fé. É o diálogo dele com Trifão, o judeu. É o diálogo dele. Ali fala o testemunho dele, como ele descobriu a fé, como ele descobriu no cristianismo a verdadeira religião, diferente daquelas religiões mitológicas, e encontrou também no cristianismo a verdadeira filosofia, a ponto de dizer que o cristianismo não era somente a verdadeira religião, mas era também a verdadeira filosofia. Não é? Tanto a religião judaica como a busca da verdade pelos gregos se encontravam quando encontravam nosso Senhor Jesus Cristo. E São Justino levou a experiência cristã tão a sério, que por volta do ano 165, já um senhor, 65 anos de idade, ele foi morto em Roma, a mando do imperador Marco Aurélio. Ele foi decapitado, não é? Sabe o que é decapitado? Teve a cabeça decepada, teve a cabeça cortada, não é? E hoje nós estamos aqui, liturgicamente, lembrando com toda a igreja o dia do seu martírio, não é? O dia que ele morreu por Jesus Cristo, o dia que ele morreu pela doutrina de Cristo, o dia que ele morreu pela igreja de Cristo, o dia que ele morreu para defender a fé, não é? Para defender a fé, não é? O evangelho de hoje é bem sugestivo, não é? E tem muito a ver com Justino, porque é essa passagem muito conhecida, que nós
Eu mesmo, vendo a vida do santo que celebramos hoje, olhando o evangelho de hoje, não é? Eu tenho até vergonha de repetir essa frase do evangelho de hoje. Tenho vergonha. Quando nosso Senhor diz àqueles judeus: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não é? Essas palavras de nosso Senhor são as mesmas palavras de Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, se eu não me engano, verso 28 ou 29. Quando Pedro, diante do Sinédrio, não é, interrogado pelo Sinédrio, Pedro, que é ali torturado pelo Sinédrio, não é? Pedro, que é impedido de falar de Jesus Cristo, ele diz assim: é preciso antes obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Vejam, nós podemos e devemos obedecer aos homens, mas se os homens se colocam contra Deus, eu não posso obedecer aos homens. Eita, que isso aqui dá pano para tanta reflexão. Amo minha mãe, mas se minha mãe se colocar contra Deus, eu não posso obedecer a minha mãe. Eu não posso acolher um conselho da minha mãe se vai contra Deus. Amo meu pai, os dois são vivos, não é? Muitos anos de casados, não é? Amo meu pai, mas se meu pai me falar algo que vai contra a fé, que vai contra Deus, que vai contra a igreja, te amo, meu pai, não é? Se eu tenho o meu amor, tenho o meu respeito, mas não vou seguir o seu conselho, não vou te obedecer, se vai contra nosso Senhor e contra a igreja. Tenho alguns amigos, os amo, mas se eles se colocam contra mim, se eles se colocam entre mim e Deus, é Deus. É Deus. Ele eu vou amar, vou respeitar, não é? Se precisar de mim, vai ter minha mão estendida, não para coisas escusas, evidentemente, não para vícios, não é? Mas se colocar entre mim e Deus, é Deus. Vejam que isso é de uma beleza que os santos viveram, que São Justino viveu, mas também é de uma exigência e de uma coragem, não é? E que nós precisamos recuperar isso. Nós precisamos recuperar isso. Mas nós muitas vezes convivemos com situações assim que vão contra Deus. Nós até às vezes, algumas vezes até participamos para não ficar por fora, com naturalidade, não é? Tem uma frase que também é de outro padre apologeta, né? Chamado Tertuliano, né? Que é algumas décadas depois de São Justino. São grandes santos da igreja, não é? Tertuliano não é santo, grandes padres da igreja, né? Grandes pais da fé cristã católica, não é? Tertuliano, Papa Bento XVI também cita isso na catequese. Tertuliano dizia assim, décadas depois de São Justino, não é? Que o cristianismo, não é? É a reflexão que nos leva sempre à verdade, que é o próprio Cristo. E ele completa: e não nos leva à verdade, nos leva ao ser da verdade, que é Cristo, e não ao costume. Costume aqui, não é? É porque agora eu esqueci a palavra em latim. Acho que é consueto, uma coisa dessa. Depois eu vou olhar, mas acho que é consueto a palavra em latim. Que é o mesmo que é o mesmo que costume, mas é o mesmo também que momento. É o mesmo também, uma palavra mais nossa, é o mesmo também que moda. É o mesmo que momento, é o mesmo que moda, ou seja, a fé cristã é a busca pelo ser, pela verdade, que é o próprio Cristo, e não o momento, e não a moda, e não a cultura. É contra isso que Justino luta. Uma fé que vai se tornando o quê, Padre Sérgio? Uma moda. Uma fé que vai se tornando o quê, Padre Sérgio?
é uma fé que vai obedecendo ao tempo, ao momento. Uma fé que vai obedecendo o que está prevalecendo no momento. E isso não é a fé. A fé é a busca pelo ser que é Cristo. A fé é obedecer a Cristo. Evangelho de hoje. É preciso obedecer a Deus. É claro que os cristãos devem também, como bons cidadãos, obedecer às autoridades civis. Desde que a autoridade civil aqui, podemos dizer assim, o Estado. Nós podemos obedecer ao Estado, os poderes constituídos. Mas o primado é sempre de quem, Padre Sérgio? De Deus. O primado é sempre da verdade, que para nós é quem? É Cristo. E cremos nele. O primado é dele, por isso que, se o Estado se colocar, temos que ser bons cidadãos, pagar os impostos, obedecer às leis, às normas. Porém, se algo for contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a lei divina, contra a lei natural, contra o primado de Deus, os cristãos não devem obedecer. Não devem obedecer. O tempo que nós estamos vivendo é este. O Estado querendo dizer quando vai ter culto, quando não tem culto. O Estado entrando dentro da igreja para contar às pessoas que estão na missa. Quer dizer, e a gente vê 1 ou 2 bispos nesse país, que tem 400 bispos, falando, e mais de 300 bispos ficando calados, acuados, com medo. Os mártires morreram pela fé em Cristo. E nós também, meus irmãos. Não é? O martírio significa testemunho. Então, é claro que, sem ofender ninguém, não é? É claro que, sem ser grosseiro, sem faltar com a caridade com ninguém, martírio significa testemunho. Nós temos que dar testemunho de Cristo. Nós temos que dar testemunho dele. Não é brigando com ninguém, é dar testemunho com caridade. É dar testemunho de Cristo com amor. Não é se sentindo superior, não é sendo grosseiro, mas é afirmando a nossa identidade. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso obedecer os homens, quando aquilo que os homens, autoridades, pedem, estão dentro da lei natural e dentro da vontade de Deus, dentro da verdade que é Cristo, não é? Mas se não estiver dentro, eu não sou obrigado e não devo também obedecer. O primado é sempre da verdade. Para nós a verdade tem um nome, tem um rosto, tem um corpo. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E o compromisso da igreja, antes de tudo, e dos fiéis, membros do corpo de Cristo, é com nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, não vão dizer que o Padre Sérgio está se colocando contra a lei, não. Eu estou dizendo as coisas aqui com muita consciência e com muita clareza. E tudo que eu estou dizendo aqui a vocês está dentro da doutrina católica. Tudo que eu estou dizendo aqui a vocês, dentro da doutrina católica, não é? Nós devemos obedecer sim nas normas, às leis, obedecer ao Estado. Mas se o Estado se coloca contra a fé, contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra o corpo de Cristo que é a igreja, eu não devo obedecer ao Estado. Por quê? Porque o primado é sempre da verdade que é Cristo, é sempre da fé, é sempre do corpo de Cristo que é a igreja, se eu tenho fé, se eu creio nele. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar a Deus o que é de Deus, não é? E dar a Deus o que é de Deus é aquilo que o santo de hoje nos ensina. Dar a Deus o que é de Deus é encontrar sempre em Cristo a verdade, não é? Porque Ele é a verdade do Pai, Ele se autoproclamou a verdade, e encontrando sempre Cristo como a nossa verdade, como centro da nossa fé, viver dele. A arte de viver dele, como diz São Justino. A arte de viver dele, e a arte de viver dele é viver
moralmente, eticamente, tudo de maneira correta, de maneira direita. Por quê? Porque tudo vivido à luz dele, que é a verdade. Como isso hoje é de uma urgência, não é? É de uma urgência, porque nós vivemos não só fora da igreja, não só fora, mas também dentro da igreja, vivemos uma crise moral tremenda. Não somente uma crise moral, a crise moral é porque vivemos uma crise e uma confusão doutrinal. Como vivemos uma crise e uma confusão doutrinal, nós também vivemos também, consequentemente, uma moral, uma ética totalmente confusa, totalmente equivocada. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, indistintamente quem está acompanhando também, nós temos nossas necessidades, e nós somos muito movidos por elas, não é? Não é que esteja errado, mas nós somos movidos, não é? É por isso que grande parte de nossos pedidos são súplicas, não é? São súplicas, não é? É cura disso, é cura daquilo, não é que esteja errado, não. É cura da pandemia, é cura do meu filho que está doente, é cura do meu parente, é cura da minha amiga, é cura do membro da comunidade. Não está errado, não. É a graça disso, a graça daquilo. Não está errado, não. Não está errado, não. A partir de hoje, nós vamos ler os próximos dias, não de maneira sequenciada, mas alguns capítulos, alguns pedaços do livro de Tobias. É extraordinário. É belíssimo o livro de Tobias. É belíssimo. O livro de Tobias é muito parecido com o livro de Jó. Muito parecido. Está ali mesmo na mesma literatura, né, chamada literatura sapiencial. Não é? É muito parecido o livro de Tobias e o livro de Jó. E a primeira leitura está muito casada com o Evangelho, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, e também com um pouquinho da história desse santo que eu contei hoje. São Justino, Marte, extraordinário, não é? Extraordinário. E por que, Padre Sérgio? Casa direitinho com o Evangelho e também com a história de São Justino. Porque na primeira leitura da missa de hoje, nós estamos lendo um pedacinho, não é? Os últimos versículos do capítulo 2 do livro de Tobias. Então, só para a gente entender o contexto, não é? O contexto, nós estamos lendo capítulo 2, versos de 9 a 14, e os primeiros versículos de 1 a 8 ficaram para trás, porque a gente deveria ter lido ontem, mas ontem foi a festa da visitação, então leituras e liturgias de festa, não é? Leituras próprias. Então, o que é que diz um pouquinho antes, Padre Sérgio? Diz que a esposa de Tobias tinha preparado para ele, depois de um dia cansativo de trabalho, um belíssimo jantar. Uma comida que há muito tempo ele queria comer, não é? Que ele queria comer. Ele era um judeu muito piedoso, um homem de fé, um santo Tobias, não é? Santo Tobite, não é? Então é Tobite, é o pai, Tobias pai, Tobias filho, mas aqui é Tobias pai, Tobite. Vamos falar Tobite, né, para distinguir, não é? Tobite, aqui o pai de Tobias, não é, que era muito piedoso, se sentou para comer. Daqui a pouco chega o seu filho, Tobias, porque tinham matado um homem, provavelmente judeu, e tinham deixado o corpo do homem lá, jogado de qualquer jeito nas praças, não é? E já na religião judaica, é uma obra também de caridade, de misericórdia, você sepultar os mortos. Sepultar, a gente fala hoje rezar pelos mortos. Sepultar os mortos. Então, quando o menino chegou avisando o pai já estava pronto para comer. Ele se levantou imediatamente e ele foi lá, tomou o morto e foi criticado por todo mundo, e foi criticado pelos vizinhos, e foi criticado por esse, por aquele, e diziam que ele já tinha sofrido perseguição também, porque quem mandava naquele contexto, quem mandava naquela época eram os gregos, não é? E os gregos não gostavam de ser contrariados, mas é preciso antes obedecer a quem? A Deus. Então, ele era criticado e o povo dizia, e os vizinhos diziam, está vendo, Tobite, as coisas acontecem com você porque você não aprende, porque você continua fazendo o que não se deve fazer, você continua infligindo as leis, não sei o quê, mas aí Tobite
tomou o morto e foi sepultar o morto. Depois de sepultar o morto, ele se sentou e voltou à sua refeição. E aqui começa a história dele, porque diz que durante a refeição, caiu do teto um excremento de passarinho, de pardal, justamente no olho de Tobias. E ele ficou cego. Ficou cego durante 4 anos. Eu não vou contar toda a história, porque nos próximos dias a gente vai ouvir como ele é curado. Mas, durante esse tempo que ele ficou cego, todo mundo se voltou contra ele. E se voltou contra ele, dizendo que ele estava sofrendo aquilo porque ele era isso, porque ele era aquilo, porque ele era pecador. Seus amigos se voltaram contra ele, a sua própria esposa se voltou contra ele, a tal ponto que, é a continuidade da leitura, capítulo 3, Tobit, o pai, ele fica tão aflito, tão cansado, que em oração ele chega a pedir a morte a Deus. Ele pede a morte a Deus. Ele diz: eu não aguento mais. Porém, naquele sofrimento todo, tem uma coisa na vida de Tobit: ele nunca deixou de obedecer a Deus. Ele encontrou, como Jó, ele encontrou em Deus, aquela rocha firme que dá paciência e segurança, mesmo nas maiores tribulações, mesmo nas maiores lutas. Podemos dizer assim, é a força dos mártires. Porque os mártires davam vida por Cristo, Padre Sérgio? Porque encontraram em Cristo, que é a verdade, mesmo em meio às perseguições, às tragédias, às mortes, encontraram em Cristo o consolo, o conforto, a paz, a firmeza e a paciência. Repare, para terminar a homilia, o salmo da missa de hoje, lindíssimo. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Repara a segunda estrofe: ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, seu coração está tranquilo e nada teme. Essa é a fé da igreja. Essa é a fé de Nossa Senhora. Essa é a fé dos santos. Essa é a fé dos mártires. Essa é a fé de Santo Estevão, pela qual ele morre. Não é porque, mesmo na pior tragédia, se eu tenho fé, é preciso antes obedecer a Deus. É preciso antes obedecer a verdade, que é Cristo. É preciso antes viver e obedecer a doutrina da igreja, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçam ao nosso Senhor que nos dê a graça no nosso dia a dia, que também é cheio de luta, que é cheio de compreensões, que é cheio de tanta coisa dentro de nós, fora de nós. Peçamos ao nosso Senhor a graça de, em toda e qualquer situação, manter a fé firme na verdade que é Cristo. Ainda que tenhamos que sofrer, ainda que tenhamos que pagar por isso, como São Justino, o preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.